Oiê, eu sou a Júlia. Oiê, eu sou a Mariana, mas quem somos nós para julgar? Mari, hoje eu queria trazer um tema bem inusitado, assim, pra mim, porque eu não esperava que uma situação dessas fosse dar um problema que poderia vir a ser judicial. Mas, teve, né? Vamos lá. Então, o caso é o seguinte. Recentemente teve o baile da Sephora de Halloween. E é um baile anual, todo ano eles fazem, e todo ano tem um tema. Esse ano o tema foi Máquina do Tempo. Então, os convidados para o baile pensaram por muito tempo em fantasias super elaboradas para ir nesse Halloween. E, geralmente, esses influenciadores que são convidados, eles produzem muito conteúdo em cima disso. Alguns deles fecham publis relacionadas a esse evento. Tá. E outros só vão. Criam uma fantasia e vão. E um influenciador chamado Vitor Fernando, ele resolveu se fantasiar de fofão. Fofão, do Balão Mágico. Adoro. E aí, ele fantasiou, produziu o conteúdo dele. Mas antes de escolher essa fantasia, ele fez uma pesquisa. E aí que eu achei que tá o pulo do gato do jurídico dele. Ele fez uma pesquisa se ele poderia ou não usar essa fantasia. E ele percebeu ali que se ele usasse com o intuito só de se vestir e homenagear ali o personagem, não usasse pra, por exemplo, em uma publi, que ele tivesse lucro com aquela fantasia, tudo bem, ele poderia usar. Se fantasiou, produziu seu conteúdo, foi pra festa, e alguns dias depois ele apagou as publicações relacionadas a essa fantasia. E ele veio a público, falou que o criador do Fofão, ele chama Orival, né? Ele já faleceu, acho que em 2016. E a família dele, né, que herdou o os Fofão, direitos. Os direitos do Fofão, o Fofão em si. Sim. Eles mandaram uma mensagem pro Vitor Fernando pedindo para ele apagar, senão eles entrariam com uma ação judicial, porque ele estava violando os direitos autorais do personagem, dos criadores do personagem. E ele conversou com o jurídico dele, e o jurídico falou, você tem como se defender. Mas, né, daí ele falou, quer saber, vale a pena. Vou apagar. Ele apagou, explicou tudo isso na situação e tal. E aí, vem a questão, né? Será que eles levaram isso ao pé da letra demais? Ou eles só quiseram proteger ali a criação? Tem um outro caso que depois eu vou te falar, também derivado dessa situação do Fofão, que é mais antigo e tal. E eu acho que são casos bem diferentes, apesar de comuns. Mas antes eu queria que a gente conversasse sobre a fantasia do Fofão. Ai, é nostálgico falar sobre o Fofão, né? Porque eu lembro da minha infância. Eu tinha o boneco do Fofão, adorava. E assim, acho que a gente tem alguns pontos aí, né? Dentro dessa situação. Realmente, sobre um personagem, existem os direitos autorais, né? Provavelmente, eu não sei, na verdade, se tem uma marca registrada ou não. Mas sobre o Fofão também pode ter, né, essa marca registrada. Enfim, mas a gente tá falando aqui do personagem, né? Que foi a inspiração ali para a fantasia dele, né? Então, existem os direitos realmente, né? Então, sobre o personagem, existem os direitos autorais. Nesse caso, quem administra esses direitos, né? Quem herdou esses direitos é a família do Fofão. Então, assim, ao pé da letra, eles têm o direito de pedir a cessação do uso. Né? Sim, com certeza. Mas existem algumas exceções, né? Existem algumas autorizações que estão na nossa legislação, mas também existem, assim, na minha interpretação da nossa legislação, esse rol ali, né? Ele não é exaustivo, né? Então a gente precisa ter uma análise ali sobre a situação, né? E eu entendo que nessa situação que você trouxe pra gente, do influenciador, é um uso social ali, né, da fantasia. Ele deixou claro, não fez nenhuma publi, deixou claro que não faria nenhuma comercialização em cima disso. Então, eu entendo que é realmente uma homenagem, que é um ato simbólico ali, né? Então, dentro de um evento social, o próprio evento, eu não sei se é um evento comercial ou não, mas ele é diferente, por exemplo, dele se vestir de Fofão e subir num palco para fazer uma recriação dentro de um evento, sendo pago para isso, por exemplo. Né? Daí vai ser um negócio mais embaixo, né? Exatamente. Ou se ele tivesse feito algumas publicidades em cima dessa caracterização dele dentro da festa.
Então, realmente, eu acho que ele foi bem instruído. Achei realmente o pulo do gato ele ter feito essa consultoria. Foi algo que me chamou a atenção quando você falou, porque não é costume, né? A gente não vê essa consulta preventiva, enfim, como um costume dos influenciadores ou da sociedade de geral, assim. Aham. Então, aí entra essa ponderação, né? Que talvez, eles têm o direito, mas será que esse direito ele não está sendo abusado, né? Vamos dizer assim. E eu acho que nessa situação, eu acho que entra uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que é a atuação conjunta da equipe do influenciador. E eu acho que essa foi uma atitude muito bem pensada. Sim, Dessa com pesquisa. certeza. E sobre a fantasia, eu acho que foi uma conduta, assim, meio exagerada por parte da família do Fofão ali, que tem esse direito. Porque é exatamente isso. Ele mesmo explicou que ele evitou fechar publis por conta da pesquisa que ele fez. Então, assim, não é como se ele estivesse usando uma marca e tivesse que pagar o royalty para essa marca de forma comercial, porque ele só usou como uma homenagem, né? Que é o que acontece desde sempre. As pessoas comemoram o Halloween, vão a festas, utilizam fantasias de diversos personagens, não só do Fofão, né? Então, ninguém nunca reclamou O que antes, seria das assim. festas fantasia se a gente não pudesse fazer nada, né? Se a gente não pudesse se Exatamente. inspirar num personagem, num filme, em qualquer coisa que seja, né? Eu acho que se ele tivesse usado aquela fantasia pra fazer uma publi, tipo, em um cenário específico, sei lá, ele fosse fazer uma publi de algum produto muito específico e quisesse usar o personagem do Fofão no contexto da publi dele, acrescentar ali uma narrativa, aí, poxa, ok, né? Aí outros o 500, pessoal né? tá certo em ir lá e falar, não tá certo isso. Agora, numa fantasia, numa homenagem, num momento que ele usou ali Uma pra festa se divertir, fantasia. pra ir pra uma festa, sabe? De cunho social, assim, né? Imagina Movimento só se essa social. moda pega e todo mundo que vê o seu personagem, a sua criação ali numa fantasia, resolve falar, não, pode A tirar, gente porque não senão a vai gente ter vai mais entrar com uma nada, né? ação. A gente não vai ter mais festa, a gente não vai ter caracterização em carnaval, a gente não vai ter mais festinha de criança, a gente não vai ter mais o dia da fantasia na escola. Exatamente, porque a fantasia, ela tá presente em vários momentos, assim, da cultura das pessoas até, né? Eu acho que a gente pode dizer isso. É bem, como você disse, é na festinha de aniversário, no dia da É em fantasia da escola, tudo. na semana da criança. Até quando tem o cabelo maluco, às vezes as pessoas vão, tipo, Homem-Aranha na cabeça da criança. O carnaval mesmo. Então, né? Eu acho que tem que ter esse balanço e é justamente o direito autoral ele exerce uma função social também, né? Então, olhando para isso, né, que eu falo da interpretação mais extensiva em relação ao rol que a gente tem de limitações e exceções. E para mim, esse tipo de uso, ele deve ser permitido, né? Então, assim, não sei como seria uma decisão judicial, mas na minha visão, assim, na minha interpretação, é um uso permitido dentro dessa situação que você trouxe. Mas quando a gente fala de influenciador, aqui só para trazer uma dinâmica, né? Só para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Mas quando a gente fala sobre influenciador, são pessoas que geralmente têm um alcance muito grande e que monetizam também nas redes sociais, né? O trabalho deles é assim, né? Exatamente. Então, de repente, aquele vídeo que ele está fazendo, se caracterizando como um personagem, pode monetizar, né? E essa situação é uma situação que a nossa legislação e até os tribunais ainda não tem um posicionamento definitivo. A gente não tem ainda regras claras a respeito disso, né? Mas hoje, ainda que tenha essa monetização indireta, né? Não tem, né, esse caráter comercial, enfim, eu entendo que é um uso permitido dentro disso que a gente está conversando. Não, eu também acho. Claro, né? Ainda bem que isso não se tornou uma ação judicial, mas seria interessante pra gente ver como se desdobraria A esse gente caso. gosta, né? E agora, esse caso, na verdade, eu acho que ele é um pouco mais antigo, mas é na mesma linha, porque no TikTok o povo sempre fala muito, né? Todo mundo dá a sua opinião, todo mundo conta uma história que sabe. E as pessoas dizem que a família que tem o direito autoral em cima do Fofão pega bastante no pé, assim, das pessoas que usam o Fofão.
Tem uma conduta bem rígida, assim, uma política bem rígida. Me parece que o Orival, né, o criador do Fofão, falou, quando ele morreu, ele falou que ele não queria que a imagem do Fofão ficasse sendo usada, assim, à torta e à direita. Mas eu não sei se é exatamente isso, porque minha fonte é o TikTok. Mas teve um outro caso, que a Carreta Furacão tem o personagem Fofão, né? Então, a Carreta Furacão é uma carreta, pra quem não sabe. É que em cidade do interior, tipo Arapongas, é bem comum a gente estar na avenida e ver a carreta furacão passar. É uma carreta que as pessoas sobem na carreta, vão lá sentadinhas, e os personagens ficam pendurados pra fora. Então, quando para num sinaleiro, faz uma parada, ou até mesmo quando o caminhão tá andando, eles vão dançando em volta da carreta. E um dos personagens da carreta furacão é o Fofão. E aí, a família já entrou contra a Carreta Furacão, falando que eles não podem usar o Fofão assim e tal. Daí, eles foram lá e criaram o Fonfon. Adoro. Que é uma pequena alteração na forma física ali do Fofão. Acho que eles alongaram o cabelo, mudaram a cor da roupa. Mas o rosto permanece o mesmo. E a coisa mais característica no Fofão é o rosto dele, que tem aqueles bochechões, assim, né? E aí eles falaram que eles criaram esse Fonfon, que era uma paródia e tal, do Fofão. Mas não deu certo, não colou, né? Na ação que eles moveram, eles foram condenados, a Carreta Furacão foi condenada a remover fotos, vídeos e o personagem da Carreta Furacão. Isso ocorre de fato? Não sei. Porque eu não sei também o quão a Carreta Furacão que passa lá em Arapongas ou aqui em Londrina é a Carreta Furacão oficial, né? Ou se são várias... são várias subempresas que criam ali a sua própria versão. Mas lá em Arapongas tem o Fofão. É a pirata. Piratas. E aí, eles também foram condenados a indenizar a família do Fofão em, eu acho que, 70 mil reais. E aí, depois disso tudo, o McDonald's criou uma propaganda publicitária com a Carreta Furacão. E quem que tava lá? O Fonfon. O Fonfon. E aí, eles foram também condenados. Tiveram que remover a publicidade do ar e tal. Mas aí o caso já é diferente. Por quê? Porque envolve um lucro. Tanto para a Carreta Furacão, quanto para o McDonald's. Tanto, inclusive para o personagem Fonfon, né? E aí, daí eu acho que eles têm razão, sabe? Já não é mais aquela coisa de tipo, eles estavam usando só pra se divertir. Não, tinha um uso comercial, eles estavam lucrando, ganhando dinheiro com isso. Ainda mais no McDonald's, Era né? Tipo um show, né? É um show e uma publicidade, né? No caso do McDonald's. Exatamente, o McDonald's é um gigante, então assim, não tem como, entendeu? Isso foi amplamente veiculado. Apesar da nossa legislação não prever essa questão da comercialização, então assim, o uso não é permitido porque está sendo utilizado para fins comerciais. A gente não tem isso na nossa legislação brasileira, mas a gente já tem alguns entendimentos nesse sentido, e eu acho que é um sentido que faz sentido. Mas é um entendimento, né, que faz sentido. É um uso completamente diferente do influenciador. Completamente diferente, né? Tem um intuito diferente, um caráter diferente, uma proposta, né? Completamente diferente também, que, na minha visão, depende, sim, de autorização aí da família do Fofão, né? Então, eu acho que eles exerceram bem aí, nesse caso, o direito de exclusividade deles sobre o personagem, né? Tanto na carreta, né? Porque eu não vejo aí também a questão da paródia. Então, que eles se utilizaram ali desse argumento. A paródia, para quem não sabe, você usa um conteúdo, mas você cria, né, a partir desse conteúdo, uma obra que seja uma obra sátira, uma crítica. Então, você dá esse tom diferente para esse conteúdo. Então, isso é permitido, né? Você trazer essa sátira, trazer essa crítica, trazer um humor, né? Para aquela obra. E eu não vejo, nesse caso da Carreta Furacão, uma paródia, porque no final do dia eles só fizeram algumas alterações ali no Fofão, que virou Fonfon, algumas alterações visuais, e eles nada mais fazem do que fazer um show ali, né, para quem tá dentro da carreta, e quem tá ao redor da carreta. Então não tem paródia nenhuma ali, né? Não.
E voltando um pouco, assim, para a situação do Vitor Fernando, né, do influenciador, ali do Halloween da Sephora. Por exemplo, a Bianca Boca Rosa, ela foi fantasiada de El que Maravilha e o namorado dela foi de Chacrinha. Uhum. Então, assim, poxa, eles foram homenageando esses personagens, né? Porque Aham. não necessariamente o Halloween tem que envolver uma fantasia de terror, né? Então, Aham. muita gente aproveita esse momento pra É, glamorizar fantasia. até, sabe? Aham. A fantasia. Teve uma vez que a Mari Maria foi de... Não lembro o nome da bruxa do Mágico de Oz. Isso, a Elfaba. Ela foi, e a Elfaba, ela é verde, né? Mas a Mari Maria foi de laranja, porque é a cor dela. Então, ela meio Aham. que se autopromoveu. Aham. Então, assim, sabe, é muito Ah, mas claro, é são uma músicas, assim, inspiração também, claro. né? Claro, tem muitos influenciadores que aproveitam ali esse momento de grande exposição. Todo mundo tá com os olhos voltados para pro Halloween da Sephora. Então, eles aproveitam o momento para fazer uma publi, talvez de uma maquiagem, talvez de uma pessoa que criou a roupa. Mas não foi o caso do Vitor Fernando, né? Porque ele deixou isso muito claro. E o vídeo que ele tinha postado não tinha um conteúdo de publicidade, um conteúdo era um conteúdo que dava pra ver que era orgânico ali pro Halloween, pra ele. Um Aham. conteúdo dele mesmo como influenciador. Entendi. Existe uma outra questão também que eu acho interessante a gente falar aqui, que é, por exemplo, assim, quando o autor cria uma obra, sobre ela também vão existir os direitos morais, não só os direitos patrimoniais, né, que é o que a gente está falando aqui de exploração da obra. Esses direitos morais, eles perduram, né, para sempre. E um desses direitos é justamente de garantir a preservação ali da obra no sentido moral, entendeu? Então, por exemplo, se existe alguma deturpação da obra, a própria família, que hoje é detentora dos direitos, pode acionar nesse sentido também. Então, talvez ali, como era uma caracterização do terror, enfim, não sei, eu não vi como ele se caracterizou, mas talvez pudesse ter também para eles, assim, essa conotação, entendeu? Até onde eu vi, a fantasia em si, assim, era uma fantasia normal, fofão. Uhum. Mas o vídeo que ele fez dava um ar de suspense. Entendi. Então, talvez eles não quisessem a imagem do fofão vinculada a um Vinculada tipo a de suspense. isso, até mesmo porque é mais voltado para criança. Mas eu ainda assim acho que, se tratando de um Halloween da Sephora, assim, eu acho que muita gente gostaria de ter o seu personagem representado ali nesse evento, né? Assim como aconteceu com vários influenciadores. Não, eu concordo com você também. É só, tipo, trazendo aqui, porque existem essas possibilidades, claro, né? Então, assim, numa discussão, de repente, judicial, até num processo, eles poderiam trazer isso, né? E até, aqui trazendo uma curiosidade, você não é da minha época, mas na minha época que a gente tinha lá o Fofão, existiam outros, acho que era meio daquela fase, né? Mas existiam outros personagens ali, outros bonecos, enfim, que falavam, né, que tinha a faca dentro do Fofão, a Xuxa era do mal, e não sei o quê. E, gente, eu tive o Fofão, dormia no meu quarto, sabe? Tudo bem, ele não fez nada comigo, tá tudo certo. Não, eu peguei a época da Xuxa. Da Xuxa, eu peguei a época e sabia que rolava toda uma história, que ela tinha um pacto e tal. E também na minha época tinha Hello Kitty, né? Que diziam que era uma boneca do demônio e que ela não falava porque o criador dela... Ela não tinha boca porque o criador dela fez um pacto com um demônio, sei lá, das quantas, e ela não falava. Mas eu tive carimbinho da Hello Kitty, adesivo da Hello Kitty, um monte de coisa da Hello Kitty, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa história, inclusive, já foi desmentida, coitado, né? Imagina o cara cria... Estamos vivos. Ai, muita sacanagem. Tô ótimo, inclusive falo bastante, isso não atrapalhou em nada. Foi efeito reverso. Então eu acho que assim, rola muito essas invenções, alguém inventa aí, dissemina essa história e vira esse auê todo, né, em volta do personagem. Então, mas acho que às vezes até por esse auê todo que já foi criado em torno desse personagem, né, talvez eles não queiram que essa vinculação aconteça de novo, enfim, né, só aqui, né, trazendo algumas possibilidades, né. E assim, que bom que o Vitor Fernando foi muito bem orientado pelo jurídico Com dele, certeza. que isso se resolveu de forma ali extrajudicial, que ele apagou o vídeo e tal. Sem Mas seria dúvida. interessante a gente saber como que esse caso se desdobrou, Seria, né? né? É verdade. É Mas que verdade. bom que deu tudo certo. Mas é isso, mas eu acho que cada titular de direitos adota uma postura.
Eu entendo que a postura mais adequada é mais equilibrada, né, dentro dos usos ali, né, permitidos e da sua exclusividade. Acho que isso, eu, enquanto advogada, procuro ponderar isso junto com os clientes. Mas cada um faz do seu jeito, né? Isso aí, comenta aí dentro desse vídeo, nos comentários dentro desse vídeo, ó. Nos comentários desse vídeo, do que você se fantasiaria e se você pediria autorização ou se você acha que não tem necessidade. Eu mesma nem pensaria nisso antes, tá? Se eu fosse fantasiar assim, eu ia só me fantasiar. Mas, né? É A isso gente aí. teve um Halloween de escritório já. Eu me fantasiei de It a Coisa em um ano e no outro ano foi de Bonnie. Foi eu e o Lucas, a gente foi de Bonnie e Clyde. Legal. Aham, foi super legal, super legal. Não pensei em pedir autorização também, até isso que não ia nem chegar até ninguém isso. Ai, mas é isso aí, gente. Obrigada por assistirem a gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Tchau, tchau, até a Até a próxima. próxima.